Tem sido uma semana muito agitada em Davos e, claro, o Brexit é um dos temas em destaque. Estou acompanhada pelo primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. Senhor primeiro-ministro, obrigada por se juntar a nós. Penso que tivemos algumas novidades interessantes sobre o Brexit. Segunda-feira, uma intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros polaco sugeriu uma limitação temporal, um período de 5 anos do mecanismo de salvaguarda. Uma solução apresentada para salvar o acordo de saída, porque há muitos Estados-membros preocupados com os seus cidadãos que vivem no Reino Unido. O que pensa desta hipótese? Um dos aspectos que garantiu a paz na Irlanda nos últimos 20 anos foi o papel da União Europeia de eliminar muitas das diferenças entre o Norte e o Sul. Um dos nossos grandes receios é que, à medida que o Reino Unido saia, levando a Irlanda do Norte, as diferenças regressem e prejudiquem a paz. Aqui em Davos, e sempre que viajo internacionalmente, lembro às pessoas a atual situação da Irlanda e o que está em causa. O mecanismo de salvaguarda é um meio para chegarmos a um fim. Existe para dar ao povo da Irlanda do Norte e do Sul uma garantia juridicamente vinculativa e legalmente viável de que, independentemente do que aconteça como consequência do Brexit, não vai surgir novamente uma fronteira física na nossa ilha. E o problema com o limite de tempo é exatamente esse. Significa que não vamos ter uma fronteira física na nossa ilha nos próximos 3, 5, 6, 10 anos, mas depois podemos ter. Aqui começa a dificuldade. Muitas vezes ouço pessoas no Reino Unido, especialmente pessoas que defendem o Brexit, dizer que não querem uma fronteira física, mas também não querem um mecanismo de salvaguarda. Mas o que é que oferecem em troca? Tudo o que oferecem é a promessa de que a situação será resolvida nos próximos 2 anos, ou a promessa de alguma espécie de tecnologia que ainda não existe. Mas não acredita no governo britânico e nas pessoas que no Reino Unido prometem resolver a situação através do comércio e que pensam que este ponto deveria ter estado no início das negociações? Acredito que são honestos nas suas intenções, mas tal como aconteceu com o Brexit, não tenho a certeza que o processo tenha sido bem planeado. Na minha opinião, a única forma de evitar uma fronteira física a longo prazo é ter um alinhamento muito próximo, se não total, das regulamentações aduaneiras e dos mercados. E esta ideia entra em conflito direto com a visão de que o Reino Unido pode resolver sozinho esta questão. Está a dizer que o Brexit, os objetivos do Brexit são irreconciliáveis com as obrigações do acordo da Sexta-feira Santa e que o Reino Unido, a 60 dias do Brexit, não quer fazer concessões? Bem, é evidente que existem muitas opiniões diferentes no Reino Unido. Parece-me que o país está dividido sobre se deve sair ou permanecer. A decisão, claro, tem de ser tomada apenas por eles. E entre aqueles que querem sair, há dúvidas sobre o significado dessa saída. E esse tem sido o problema nos últimos 2 anos. Um governo que negocia apenas com o governo, um parlamento que negocia apenas com o parlamento, partidos políticos com divisões internas. Mas este não é um problema que a União Europeia possa resolver, nem é um problema que a Irlanda possa resolver. Tudo o que podemos fazer é defender os nossos interesses, o nosso processo de paz, os interesses dos nossos cidadãos do Norte e do Sul, a nossa economia e os nossos agricultores e exportadores. E é isso que vamos fazer. Nunca devemos esquecer que o Brexit é um problema que foi criado pelo Reino Unido. Acho que é um verdadeiro gesto de autoagressão, mas foi a escolha deles. No entanto, está a criar problemas também para pessoas que não votaram no Brexit, incluindo a maioria das pessoas na Irlanda do Norte e pessoas na República da Irlanda que não tiveram uma palavra a dizer. Disse que o Parlamento do Reino Unido, ou pelo menos o Governo do Reino Unido, devia afastar a hipótese de não acordo, porque sabemos que é uma opção prejudicial. Theresa May foi responsável por não ter afastado essa hipótese? Penso que entendo o que ela está a fazer a esse respeito. Se ela retirar a opção de um não acordo agora, vai retirar a pressão do Parlamento para decidir o que quer e formar uma maioria viável. Penso que se nos aproximarmos desse ponto no final de março, temos de ter em conta que os nossos cidadãos no Reino Unido, na Irlanda e na Europa não querem uma saída sem acordo. Essa solução é evitável. É evitável através da extensão do artigo 50.
Se o mecanismo de salvaguarda for o maior obstáculo e conduzir a um cenário de não acordo, a Irlanda terá de colocar uma fronteira no mercado único. A União Aduaneira teria de proteger essa área. Qual é a sua solução? Eu acho que é importante dizer que, do meu ponto de vista, qualquer acordo de retirada que não nos dê a garantia legal de que não haverá uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda é um acordo apenas no nome. Não é algo com o qual eu possa viver, que possa recomendar ao Parlamento ou aceitar a nível do Conselho Europeu. O cenário de não acordo representa um enorme dilema para todos nós. O Reino Unido também teria obrigações de cumprir as regras da Organização Mundial do Comércio. Não estariam em posição de fazer acordos comerciais com ninguém até que aceitassem as regras da OMC. E tanto o Reino Unido como a Irlanda têm compromissos no âmbito do Acordo de Sexta-feira Santa e do processo de paz, que de muitas maneiras, como eu disse no início, anulam objetivos económicos e comerciais. Teríamos de nos sentar, o Reino Unido, a Irlanda e a União Europeia. Não poderia ser um acordo bilateral. Isto envolve competências da União Europeia e teríamos de negociar um acordo que resultasse no alinhamento total das alfândegas e dos regulamentos, uma hipótese que já está em cima da mesa. Então, por que não ratificarmos o acordo que temos em vez de passar por um período caótico depois de um não acordo e terminarmos com um acordo muito semelhante ao que temos neste momento? O porta-voz da Comissão Europeia confirmou esta semana que, se for necessário, haverá controlos na fronteira. Uma ideia partilhada por outros responsáveis, como Michel Barnier. Esta hipótese será recusada pelo governo irlandês, mesmo se for pressionado por outros Estados-membros, como a França, que querem garantir que o mercado único vai estar protegido. Estão preparados para conversas muito difíceis? Penso que o que a Comissão disse, e também disse esta semana, é que vamos todos trabalhar juntos para fazer tudo o que for possível para evitar fronteiras físicas, estruturas físicas e controlos alfandegários. Mas também entendemos que existe a obrigação de proteger o mercado único. Por exemplo, se o Reino Unido pós-Brexit fizer um acordo comercial com os Estados Unidos e entrar no país e na Irlanda do Norte carne de frango ou de vaca contaminada, é claro que queremos proteger os nossos consumidores e os nossos agricultores. Não queremos que a Irlanda se torne uma entrada para esse tipo de produtos. Este é apenas um pequeno exemplo. Há muitos outros exemplos. O Reino Unido já tem leis do trabalho mais fracas e salários mais baixos. Se descerem mais e tornarem a competição com os trabalhadores na Irlanda, França e Alemanha injusta, vão surgir várias questões e vamos lembrar-nos das razões pelas quais pertencemos à União Europeia. Em primeiro lugar, para termos acesso ao comércio livre, mas também para termos igualdade de condições e oportunidades, justiça e decência. Vamos ter de resolver esses problemas de qualquer forma e podem ser resolvidos nas próximas 2 semanas. Antes de terminar, nós também tivemos o ataque de um carro-bomba no Norte. Está preocupado, para além das questões óbvias no âmbito do mercado único, teme o ressurgimento de dissidentes que possam voltar a envolver-se em hostilidades no caso de um cenário de não acordo? Estou preocupado com a violência republicana na Irlanda do Norte. Há alguns dias foi encontrado um carro armadilhado em Derry. Com muita sorte, ninguém morreu. Não quer dizer que há uma ligação ao Brexit ou ao 100º aniversário da fundação do Parlamento irlandês. Mas o Brexit agora faz parte do contexto e mostra que o poder do Executivo, do Governo, não está a funcionar na Irlanda do Norte. E é algo que está a causar grande preocupação aos cidadãos do Norte e também ao longo da fronteira. Todos os dias, milhares de pessoas atravessam a fronteira para ir trabalhar. Milhares de pessoas atravessam a fronteira para ir para a faculdade ou para a escola e todas essas pessoas estão muito preocupadas com o futuro. As coisas que pensavam que estavam resolvidas agora estão instáveis e isso cria um ambiente que os dissidentes podem explorar. E não acho que devamos permitir que eles façam isso. Prime Minister, thank you very much. Thank you.